Olá, galerinha do canal do Paulinho. Nesse vídeo aqui eu tô mostrando pra vocês, ó, a praça da Ilha dos Araújos aqui no Governador Valadares, ó. Pra quem não conhece, ó, tem uns negócios ali de fazer exercício, ó. O pessoal vem aqui e pá, tá ligado? E essa aqui é a pracinha, ó. Hoje hoje é 1º de janeiro, né, galera? Primeiro dia do ano, 2025. O povo tá tudo em casa, quase ninguém trabalha, né? E choveu, ó, cheio de água também. E é isso, galera. Essa aqui é a pracinha, a ponte da ilha. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, galera. E tchau. Fui.